Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Nós louvamos a Deus com alegria por estarmos aqui no templo e alguns irmãos conosco e por todos aqueles que têm acompanhado os cultos da Igreja Presbiteriana de Moriaé por meio das páginas da igreja, de forma online. Eu tenho tido um desafio com a nossa igreja aqui presbiteriana de Moriaé, de estarmos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. E o motivo disso é simples. Nós vivemos tempos muito confusos em relação à igreja evangélica no mundo, mas nós somos obrigados a olhar para o nosso contexto do Brasil. Dentro da nossa própria cidade, nós temos muitas igrejas chamadas evangélicas, mas que parecem não ter o compromisso com o ensino das Escrituras Sagradas. Ainda que algumas delas revelem muita piedade, muito fervor, elas pecam por não estarem apegadas ao ensino das Escrituras. E temos visto ao longo dos tempos o surgimento de muitos títulos para líderes evangélicos. A Bíblia, ela nos mostra no livro de Atos dos Apóstolos a história da igreja nos primeiros dias e a história dos crentes nos primeiros dias. Logo, se nós desejamos ter uma igreja mais equilibrada, uma igreja segundo o padrão das Escrituras, se nós desejamos ser crentes mais harmoniosos com o ensino das Escrituras, é necessário que nós apelemos para as Escrituras. E as Escrituras a qual nós devemos apelar, com certeza, é o livro de Atos dos Apóstolos. Nós iniciamos o capítulo 13 na semana passada, e eu falei aqui da importância desse marco no estudo do livro de Atos, porque é um livro cuja divisão principal ela se faz em duas partes. A primeira parte são 12 capítulos, em que a ênfase está na igreja de Jerusalém e na liderança de Pedro. A segunda parte, a ênfase está na igreja de Antioquia e na liderança de Paulo. É o capítulo 13 em diante. O importante que nós vimos semana passada é que mudou a denominação, mudou a liderança, mas a obra de Deus continuou normalmente. E assim tem sido ao longo da história. Algumas denominações têm se sobressaído num determinado momento, alguns pregadores têm se sobressaído, vez por outra, o nome de alguns pregadores é mais conhecido num determinado tempo, num determinado país, uma determinada região, mas essas denominações passam, esses líderes passam e a obra de Deus continua. Então, nada pode deter o avanço do Evangelho. E o capítulo 13, ele é muito convidativo para todos nós, porque traz um título que foi colocado aqui por aqueles que fizeram a edição, não faz parte do texto original, a primeira viagem missionária. E se tem alguma coisa, eu tenho certeza, os irmãos que estão presentes aqui no templo e todos que estão acompanhando o estudo de forma online, se tem uma coisa que todos nós gostaríamos de dominar, é justamente os ensinos paulinos. Gostaríamos todos de entender melhor as cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Identificar. Paulo escreveu para determinada igreja. Essa igreja foi fundada por Paulo? Quando que essa igreja foi fundada? Se foi fundada por Paulo, Paulo esteve ali, aconteceu algum evento interessante naquele lugar? Paulo foi bem acolhido ali? Por que que depois de tanto tempo Paulo escreve para aquela igreja e dá uma orientação de alguma coisa que com certeza ele já havia ensinado? Então, nós todos temos o desejo de entendermos melhor essas coisas. E eu tenho certeza que os irmãos que estão presentes aqui e todos que estão acompanhando o estudo gostariam de saber
falar sobre as viagens de Paulo. Se alguém nos questionasse acerca das viagens de Paulo, mesmo sem ter as escrituras nas mãos, eu tenho certeza que todos gostariam de, não, que a primeira viagem de Paulo foi dessa maneira. Ele estava lá na igreja de Antioquia da Síria, aconteceu assim, assado, e eles saíram, foram para a cidade tal, dali foram para tal lugar. Será que é impossível, irmãos, que nós adquiramos esse conhecimento? Que nós tenhamos esse conhecimento? Com certeza não é impossível. Basta que haja em nós dedicação. Interesse eu sei que há muito. O que nós precisamos é de dedicação para nós aprendermos os ensinos da Escritura Sagrada. Por isso que eu tenho feito essa proposta de fazer o estudo expositivo, versículo por versículo, porque a melhor maneira de nós aprendermos a Bíblia é versículo por versículo, salvo algumas exceções em que um versículo esteja tão bem explicado que não haja necessidade de se fazer comentários sobre aquele versículo. Então, quero convidar você, se já não está com a sua Bíblia aberta ou ligada no livro de Atos, queira fazê-lo, e é o capítulo de número 13, o capítulo do nosso estudo. Na semana passada, nós fizemos a leitura dos versículos de 1 até ao de número 12. No entanto, eu fiquei trabalhando com os irmãos apenas o versículo 1. Eu pensei que nós iríamos andar muito rapidamente, mas me equivoquei. Na verdade, ficamos uns 40 minutos no versículo 1, porque nós tratamos de cada um desses 5 personagens que aparecem aqui no versículo 1. De sorte que hoje faremos a leitura só até o versículo 3, porque dificilmente nós vamos andar muito mais do que isso. E eu gostaria que você tivesse paciência para nós estudarmos as Escrituras. Não tenha pressa. Vamos aproveitar todo o tempo. Quem dera se nós pudéssemos nos reunir todo dia para poder fazer esse estudo com vocês, versículo por versículo. Com certeza nós iríamos andar, não só o livro de Atos, mas vários outros livros das Escrituras. Mas o nosso costume é de apenas um culto de estudo bíblico na semana, e sabemos das dificuldades agora com a questão dessa pandemia, mas antes mesmo, a dificuldade de muitos irmãos de sair de casa mais do que uma vez a semana para estar no templo. Então eu convido você a ser um estudioso da Bíblia. Procure ler a Bíblia todo dia, procure fazer anotações das questões que você lê, e você pode escrever na sua Bíblia, fazer anotações, porque vai facilitar e vai enriquecer você quando você tiver a oportunidade de fazer uma segunda, uma terceira, uma quarta ou mais leituras da Escritura Sagrada. Atos capítulo 13, os versículos de 1 a 3. Quero convidar os irmãos que estão presentes para que se coloquem em pé. E você que está acompanhando o culto de forma online, também gostaria de convidar você, aí onde você está, para você também colocar-se de pé. Tudo isso faz parte de uma solenidade necessária, para evitar, depois de nós termos começado o estudo, de que de repente você em casa se sinta confortável para sair, para fazer alguma outra coisa, tomar água, ir ao banheiro, comer um biscoitinho. Então, já ficando de pé logo de início, nós estamos cientes, todos que estamos num culto a Deus. Atos capítulo 13, os versículos 1 a 3, diz assim a palavra: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram.
Vamos abaixar as nossas cabeças e vamos orar nesse momento. Bondoso Deus, obrigado pelo teu cuidado conosco, a tua boa mão que nos trouxe aqui e a tua boa mão que permite a tantos outros o poder acompanhar o estudo de forma online. Nós somos gratos, porque nada pode deter o avanço do Evangelho e nada pode impedir aquele que deseja estudar e conhecer a tua palavra. Sê conosco essa noite, orienta-nos, ó Deus, acerca do tema que vamos propor. É a oração que fazemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar-se. Primeiro versículo nós tratamos semana passada, eu juntamente com vocês, e vimos aqui detalhes sobre esses personagens: Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Esses 5 personagens, nós tecemos comentários sobre cada um desses personagens. O tema que nós devemos propor para esses primeiros versículos não poderia ser outro senão as qualificações para aqueles que são chamados para fazer a obra de Deus. Então, as qualificações para aqueles que são chamados a fazer a obra de Deus. A obra de Deus específica aqui nesse texto era uma obra missionária. As especificações que nós podemos encontrar nesses versículos são 3. A primeira qualificação, ou o primeiro critério para alguém que deseja fazer a obra de Deus, é o critério da experiência. Não foi à toa, meus irmãos, que nós tecemos comentários semana passada sobre cada um desses personagens. Lembrando a todos vocês que estão participando do estudo, que vocês podem fazer anotações e perguntas que serão respondidas sempre no estudo da semana seguinte. A primeira qualificação é a experiência. Deus não vai chamar para realizar uma obra específica alguém que não tenha sido experimentado. Então, meus irmãos, é preciso que nós estejamos bem atentos a essa realidade do texto bíblico. Há um chamado geral para todos nós. A palavra diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações. Então, eu e você somos chamados a pregar o evangelho. Também somos chamados a pastorearmos uns aos outros. Ser o pastor do meu irmão é um convite a ser zeloso com o meu irmão, a procurar viver com o meu irmão uma vida de unidade, uma vida de companheirismo, uma vida de trabalho em parceria. Mas nós sabemos que há um chamado que é particular. Então, há um chamado geral e há um chamado particular. O chamado particular é aquele que Deus faz a alguns homens, algumas mulheres, para o trabalho específico da pregação da palavra. Ou a pregação da palavra por meio do chamado pastoral para os homens, ou a pregação da palavra por meio do trabalho missionário, tanto para os homens quanto para as mulheres. Como Deus pode chamar para o trabalho pastoral ou para o trabalho missionário alguém que não tenha sido bem experimentado? Nós olhamos o texto e é muito claro para nós, os personagens do versículo 1, que eles não eram homens que foram para o campo aprender a trabalhar. Deus não nos chama e nos coloca no campo para poder aprender a trabalhar. Deus chama homens que estão preparados, que foram experimentados para o campo de trabalho. É bem verdade que no campo há muita coisa a fazer e nós estamos sempre aprendendo. Mas Deus não manda ninguém cru para o campo de trabalho. O texto nos mostra com clareza, vocês viram semana passada, quem era Barnabé. Barnabé era um homem de cultura
vasta, ele tinha uma cultura gentílica muito expressiva, porque ele tinha a chamada cultura helenista, cultura grega. Ele era um judeu de Chipre, ele não era um judeu natural lá de Jerusalém. Quando ele foi mandado para Antioquia, os irmãos devem lembrar-se bem do texto bíblico, diz que alguns que eram de Chipre, alguns quem? Alguns convertidos, judeus que haviam se convertido, alguns que eram de Chipre, alguns que eram de Cirene, desceram até Antioquia pregar a palavra e aconteceu um fenômeno ali, que foi a conversão de diversas pessoas. De sorte que a igreja de Jerusalém precisava mandar alguém para Antioquia, mas não podia mandar qualquer um. Precisava mandar alguém muito habilitado, alguém muito treinado. Essa pessoa era Barnabé. Barnabé era, com certeza, o pastor mais experimentado para lidar com os gentios. Ele conhecia bem a cultura grega. Ele haveria de lidar com os judeus que já estavam ali pregando a palavra, e alguns eram judeus muito legalistas, que não abriam mão dos costumes de Moisés, e que tentariam impor esses costumes aos novos cristãos, que não eram judeus, eram gentílicos, outras gentes, outros povos. Então Jerusalém manda o seu melhor pastor para lá. Quando você olha aqui Simeão e Lúcio, nós falamos a possibilidade que Simeão fosse também de Cirene. E as escrituras lá em Atos 11 fala, missionários de onde? De Chipre e de Cirene foram para Antioquia. Esses homens que estão aqui no capítulo 13 eram missionários tarimbados. Era gente que saía proclamando as verdades acerca do reino de Cristo. O Manaém, aqui nós fizemos comentários sobre ele. Ele é o único personagem desses 5 dos quais nós não conseguimos identificar com clareza o seu trabalho missionário. Mas, irmãos, vamos convir aqui o seguinte: temos 5 homens envolvidos com o trabalho missionário, envolvidos com a pregação, envolvidos com o ensino. É claro que esse Manaém não está aqui à toa. E logo de cara, no primeiro versículo, ele é enquadrado entre os oficiais aqui chamados de profetas e mestres. Então, qual a qualificação para alguém atender ao chamado especial de Deus para o pastorado, para o trabalho missionário? O primeiro quesito é o quesito da experiência. Tem que ser experimentado, tem que ter vasta experiência para atender ao chamado de Deus. O segundo quesito é o quesito da consagração, e nós vamos encontrar esse quesito no versículo 2, que vai ser junto com o versículo 3, tomara que o tempo nos proporcione isso, os textos que nós vamos estar meditando. Então presta atenção. O versículo 2 inicia dessa maneira: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Servindo. Esse serviço que aparece aqui, meus queridos irmãos e irmãs, na língua grega é a mesma palavra liturgia. É um serviço de caráter espiritual. Ele não é um serviço qualquer. Ele é um serviço de caráter espiritual. É a mesma ideia da liturgia. É o trabalho que os sacerdotes realizavam no templo. Mas quando nós pensamos na liturgia para a igreja do Novo Testamento, nós imediatamente lembramos de Atos capítulo 6, versículo 4. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 6, o versículo 4. Qual era o trabalho que esses profetas e mestres estavam servindo ao Senhor na igreja de Antioquia? O capítulo 6 de Atos nos mostra um conflito dentro da igreja entre judeus. O judeu raiz, que era o judeu da terra, e o judeu helenista, que eram os de fora, que vieram para a festa e foram convertidos a Cristo.
esse conflito fez com que nascesse a instituição dos diáconos. E surgiu isso porque os apóstolos começaram a perceber que o trabalho deles começou a ficar um pouco confuso. Então, no capítulo 6, versículo 4, nós lemos aqui o que os apóstolos dizem. Pode acompanhar na sua Bíblia aí. Eu quero convidar aos presentes para que leiam junto comigo. E você em casa pode ler também. Atos capítulo 6, versículo 4. Vamos ler juntos? E quanto a nós, à oração e ao ministério da palavra. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. De que maneira estavam servindo ao Senhor? Qual era a liturgia que estava sendo usada? Meus irmãos, esses profetas e mestres, eles serviam ao Senhor por meio da palavra e por meio da oração. Fica evidente para nós. Profetas, nós já falamos que esses profetas eram pregadores da palavra. Eles ouviam a palavra e eles interpretavam a palavra. A pregação, ela não é uma palestra. A pregação, ela não é um discurso. A pregação é a exposição de um texto seguida de aplicação. Se uma mensagem não é aplicada, ela não é uma pregação. Ela é um discurso, ela é uma palestra. É preciso que haja a aplicação da mensagem. Os profetas, eles ouviam, eles aprendiam e eles pregavam de forma viva aquilo que eles haviam entendido. Eles aconselhavam aos novos convertidos e eles consolavam também o coração dos novos convertidos por meio da palavra. Então, que liturgia é essa? Servindo ao Senhor. Eles eram profetas e alguns eram mestres. Nós vimos o capítulo anterior, capítulo de número 12, que Paulo e Barnabé, durante um ano, ensinaram na igreja. A liturgia era palavra de Deus, jejum e oração. É esse o trabalho que a liderança da igreja deve estar mais envolvida. E nós precisamos tomar bastante cuidado com essas coisas. Nesses tempos que nós estamos vivendo, de tanta correria, pode acontecer de que as nossas lideranças se preocupem com muitas coisas e se esqueçam da pregação e da oração. A igreja precisa investir na pregação e na oração. O que o crente precisa é de pregação e de oração, servindo ao Senhor e jejuando. O que é o jejum? Eu tenho certeza, se nós fôssemos dar oportunidade aos presentes aqui, e você também que acompanha online, você responderia sem dificuldade alguma. O jejum é a privação de alimento por questões religiosas. E não é isso? O jejum é a privação de alimento por questões religiosas. O jejum bíblico é isso. Qualquer jejum que não tenha um fim religioso, ele não é o jejum bíblico. Quando nós usamos o termo jejum, quando a igreja usa esse termo, esse jejum não tem nada a ver com jejum intermitente, não tem nada a ver com o jejum que praticam aqueles que querem ficar saudáveis e se privam de alimentos de uma determinada hora do dia até determinada hora do outro dia. Não tem nada a ver com isso. Nós, crentes, quando falamos jejum, nós nos referimos ao jejum bíblico. E o jejum para nós é a privação de alimento por questões religiosas. A Bíblia fala alguma coisa sobre o jejum? Sim, a Bíblia fala. Vamos abrir as Escrituras? Neemias. Neemias capítulo 1, o versículo 4. E você também pode estar abrindo sua Bíblia em Daniel capítulo 9. Versículo 3. Neemias capítulo 1, versículo 4.
Daniel, capítulo 9, versículo 3. Presta atenção. Neemias diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Agora, Daniel, no capítulo 9, versículo 3, voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Meus irmãos, o que está acontecendo nos textos que nós fizemos a leitura para vocês aqui, de Neemias e de Daniel? Nós temos homens que vivem no período de cativeiro, homens que estão fora de casa, homens que vivem no cativeiro. Daniel, ele tem a revelação pelas Escrituras que está chegando o fim do cativeiro, ou o tempo determinado do cativeiro. Neemias, ele tem informações sobre aqueles que estavam em Jerusalém e a miséria em que eles viviam. Esse era tema suficiente para conduzir aqueles homens à privação de alimento. Eles amavam tanto ao seu povo, eles amavam tanto a palavra de Deus, que eles se privaram de alimento por causa da preocupação que eles estavam com o povo do Senhor e com aquilo que a palavra dizia ser a duração do cativeiro do povo. O tempo que seria encerrado para que o povo pudesse voltar à sua própria terra. E quando nós abrimos o Evangelho de Mateus, capítulo 4, nós encontramos um personagem jejuando, e esse personagem vai tirar de nós qualquer receio acerca de jejum. O capítulo 4, Evangelho de Mateus, os versículos 1 e 2. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Nós sabemos que a Bíblia nos mostra personagens que jejuaram. Por que jejuaram eles? Jejuaram eles por questões de importância religiosa muito expressiva. Os que nós lemos, Neemias e Daniel, eram as questões do cativeiro e o fim do cativeiro. Isso fez com que eles não só orassem, mas que eles se privassem de alimento por causa das expectativas que eles tinham do retorno do povo para a própria terra. E o Senhor Jesus foi para ser tentado pelo diabo. E Jesus, então, jejuou por 40 dias. Então, as Escrituras nos mostram personagens. E dentro desses personagens, Jesus também está orando. Então, você pode dizer, não há ordem para jejum nas Escrituras. Algumas vezes nós percebemos que a intolerância religiosa, ela tem estado presente no nosso meio. Deus nos tem concedido a graça de pertencermos a um grupo que é o grupo da Reforma Protestante. Nós pertencemos a uma linha chamada de linha calvinista. Mas, com pesar, nós percebemos que alguns irmãos se confundem acerca dessas coisas. E questões como o jejum, elas são tratadas como alguma coisa menor. Questões como oração, elas são tratadas como alguma coisa menor. A ponto de nós ouvirmos tolices do tipo, não, mas um crente calvinista, um crente reformado, esse negócio de jejum e de oração, a igreja calvinista não prega isso. Falou bobagem, porque a Bíblia ensina isso. Ah, não tem nenhuma ordem na Bíblia. Não tem, não. Jesus jejuou. A Bíblia fala que deve haver em nós o mesmo sentimento que houve também em Jesus. Nós encontramos, além de Neemias e Daniel,
outros personagens envolvidos também com jejum. E ainda que Jesus não tenha ordenado o jejum, o Senhor Jesus, ele aponta para épocas em que os cristãos deveriam jejuar, ainda que ele não tenha dado uma ordem. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, Lucas, capítulo 5, versículo 33. Preste atenção. Mateus, capítulo 6, versículo 17. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Presbítero Ronaldo, não tem uma ordem que você deva jejuar, mas o Senhor Jesus, falando para com os seus discípulos, trazendo orientações sobre uma vida de consagração, ele diz: tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, os versículos 33 em diante, nos apresentam uma questão entre os discípulos de João Batista e os discípulos de Jesus. Uma questão foi levantada e Jesus responde a essa questão, o que mostra que a prática do jejum era uma coisa comum naqueles dias. Lucas 5, 33 em diante. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Ou seja, os teus discípulos, ó Senhor Jesus, eles não jejuam, eles comem, eles bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Então, o Senhor Jesus coloca de uma forma muito evidente aqui que o jejum era uma prática normal, tanto que ele coloca situações em que os seus discípulos deveriam jejuar e a forma correta para fazê-lo. E por que Jesus se preocupa com isso? Porque havia uma forma incorreta de jejuar. Eu fiz a leitura do versículo 17 do capítulo 6 de Mateus e convido você a voltar o olho novamente para esse texto, porque você vai perceber que esse texto está inserido dentro de uma situação de um jejum condenado pelo Senhor Jesus. Olha o versículo 16, Mateus 6,16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, meus irmãos, fica evidente para nós, eles estavam prestando o serviço da palavra, da pregação, do ensino, do jejum. Não há uma ordem na Bíblia direta para jejuar, mas a Bíblia nos mostra personagens que jejuaram, e dentre eles o Senhor Jesus. Não há uma ordem direta para o diácono Rui jejuar, mas a Bíblia nos mostra o Senhor Jesus falando de situações de tempos em que a Cida teria que jejuar, em que o presbítero João Assis teria que jejuar, em que o Denis teria que jejuar. Então, se a Bíblia nos mostra situações em que nós seríamos convidados à prática do jejum, o jejum é coisa de crente. Crente reformado, crente calvinista, crente bíblico, todo crente, pentecostal, todo crente é convidado ao jejum. O jejum não é para um grupo da igreja. Esse grupo jejua e ora. Esse grupo lê a Bíblia. A liturgia não era assim.
A liturgia era palavra, jejum e oração. Se é só a palavra, está errado. Se é só oração e jejum, está errado. A liturgia correta é palavra, jejum e oração. Essas coisas fazem parte da vida da igreja, especialmente da liderança da igreja. Há um chamado geral, mas um chamado particular. Todos da igreja exercem a liderança na área do ensino? São todos pregadores da igreja? São todos professores da igreja? Não. Alguns são chamados para exercer essa função, outros tantos participam do ensino, cooperam com o ensino. Mas alguns são chamados de forma particular para essa atividade. Tais pessoas, além de serem experimentadas, elas precisam ser consagradas. E uma pessoa só é consagrada por meio da palavra e por meio da oração. Não há outra forma de ser consagrado, se não for por meio da palavra, por meio do jejum e por meio da oração. Jejum e oração andam de mãos dadas. É difícil pensar em alguém que jejua e que não vai orar em seguida. É possível que alguém ore e não jejue, correto? Mas dificilmente alguém vai jejuar e não vai fazer uma oração, a não ser que seja o tal do jejum intermitente, esse que as pessoas fazem para emagrecer. Então a pessoa vai jejuar e não vai orar, ela está só cuidando do corpo, ela quer ficar magrinha e tal. Então ela está fazendo aquele jejum. Mas o jejum bíblico, você vai jejuar e você vai orar. E nós vamos perceber essa ordem logo no versículo de número 3. Mas vamos segurar um pouquinho ainda. Tem mais coisa para nós aqui. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Disse o Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo disse, gente? Como disse o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo disse, como no batismo de Jesus, eis o meu filho amado em quem me comprazo? Ou como na experiência da conversão de Saulo, né? Eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. A igreja estava reunida, os profetas e mestres, de repente ouviu uma voz: separai-me a Pedro e Barnabé, a Paulo e Barnabé para a obra que tenho chamado. Será que foi isso? Uma voz cavernosa assim? Meus irmãos, vamos olhar as Escrituras, vamos prestar atenção nas Escrituras. Deus disse por meio desses profetas aqui, meus irmãos. É fácil, você abre as Escrituras aí, no capítulo de número 11, no versículo 27, vai aparecer pela primeira vez os profetas do Novo Testamento. Presta atenção na Bíblia, olha o que diz aqui. Atos 11, versículo 27 e 28. É o texto que nós já estudamos. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo. Então, Ágabo foi usado para que eles entendessem que uma grande fome estava para vir e que as igrejas da Judéia iriam sofrer muito com esta fome. Então, Deus disse de que maneira? Deus disse por meio de um desses profetas. Não tem, meus irmãos, como alguém ser consagrado para um chamado especial, se não for por meio da palavra de um homem, de um profeta, de um boca de Deus. Não basta só os nossos sentimentos acerca da vocação. Isso é romantizar o chamado de Deus. Eu sinto que eu tenho um chamado. É muito mais do que isso. É preciso que haja uma manifestação verbal. Alguém disse, o profeta disse pelo Espírito Santo. Eu me lembro sempre com alegria dos dias do meu chamado. 2 profetas que foram usados, reverendo Walter Júlio Moreira, que era o meu pastor na época, e reverendo Ildemar Berbert, que era o presidente do nosso presbitério Vale do Caparaó, e hoje está na região de Goiás, realizando um belíssimo trabalho por ali. Então disse de que maneira? Por meio de uma voz cavernosa? Eu senti o Espírito. Não tem esse negócio de sentir. Deus usa homens. Deus usou profetas. Eles falaram ali naquele momento.
porque esta é a forma que Deus usa. Ah, eu estou sentindo. Irmãos, eu sinto muita coisa. A Bíblia diz que é perigoso isso, porque o nosso coração é extremamente corrupto. Nosso coração é enganoso. Fuja desse negócio, sentimentos. Então a consagração, ela envolve aqui um serviço, ela envolve jejum, ela envolve o chamado de Deus, ela envolve aqui o Espírito Santo convocando por meio de homens que Deus mesmo tem preparado. Então, a segunda qualificação é a consagração. Você tem que ser consagrado para o trabalho de Deus. Você tem que amar tanto a obra de Deus que ninguém tenha dúvidas do seu chamado, nem você. Você tem que desejar a obra de Deus. O versículo de número 3, ele apresenta para nós a terceira e última qualificação ou critério para que seja confirmado que alguém está sendo chamado para uma vocação especial. Tanto seja chamado pastoral, como seja chamado missionário. O versículo 3, então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, jejuando e orando. Quem? Quem? Meus irmãos, o texto bíblico, ele pode pregar algumas peças em nós. Vamos pensar um pouco. O texto fala, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém, Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separar-me, tal. Mas a Bíblia diz que a reunião eram somente eles que estavam presentes? Onde está aí que na igreja de Antioquia só esses irmãos estavam presentes, reunidos nessa reunião de oração? O texto está falando, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, era fulano, beltrano, tal, e servindo ao Senhor, jejuando e orando, disse o Espírito Santo. Em algum momento fala que foi uma reunião fechada entre os 5? Não fala isso. Porque pensa comigo, é muito estranho. Separou 2, os outros 3 impõem a mão sobre eles. O que tem sido entendido aqui, meus irmãos, que a igreja estava reunida. Aqueles irmãos eram os profetas e mestres, eles eram os oficiais líderes que ensinavam, que tinham zelo pela pregação da palavra e pela oração, e a igreja toda estava reunida. Então toda a igreja jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos. A imposição de mãos nós encontramos lá no livro de Números. Abre sua escritura em Números, capítulo 8, versículo 10, e depois no capítulo 27, Números 8. Números, capítulo 8, versículo de número 10. Quando, pois, fizeram chegar os levitas perante o Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Aqui era o momento da consagração dos levitas. No capítulo 27 agora, por favor. O versículo 1. Disse o Senhor, o versículo 18, desculpa, Números 27, versículo 18. Disse o Senhor a Moisés, toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista dele as tuas ordens. Presta atenção no versículo 18. Disse o Senhor a Moisés, toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito. A mão, não houve imposição de mão para ele receber o Espírito, não, percebe? Homem em quem há o Espírito. E no versículo 23, e lhe impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. A imposição de mãos não era para receber o Espírito Santo. A imposição de mãos
era para que fosse reconhecido que eles receberam o Espírito Santo, que eles foram chamados pelo Espírito Santo, que eles foram separados pelo Espírito Santo para uma obra específica. Então, impondo as mãos, o entendimento, meus queridos, é que a igreja impôs as mãos. Não foram só os 3 que sobraram, não. A igreja impôs as mãos sobre aqueles irmãos. A igreja estava dizendo o seguinte: nós reconhecemos que vocês foram chamados pelo Espírito. Nós reconhecemos que vocês foram chamados para uma obra específica. É o reconhecimento da igreja. Aí vem o terceiro critério para que alguém possa confirmar o seu chamado pastoral ou o seu chamado para missões: a concordância da igreja. A igreja precisa concordar, porque a igreja é quem vai sustentar. Ainda que missionários há que sejam chamados fazedores de tendas, missionários que sustentam a si mesmos, as escrituras são muito claras: o homem não pode individualmente fazer o trabalho de Deus. Ele o faz por meio da igreja. Então você não vai sair individualmente e fazer o trabalho do jeito que você quer, não. Não é assim que Deus determinou. Deus determinou isso por meio da igreja. Porque é a igreja que vai orar por aquele que ela encaminhou para o campo. E presta atenção aqui, porque é muito sério a parte final desse texto aqui. Os despediram. Tchau, irmãos. Vão com Deus. Deus abençoe vocês. É muito mais do que isso. A ideia, nós sabemos que a tradução de uma língua para outra traz algumas dificuldades. Então, as nossas traduções são muito boas. Mas a ideia é de libertar. Libertaram aqueles irmãos. Cortaram o cordão umbilical. Fala assim, ó, vocês estão livres, podem ir. Vocês não estão mais obrigados aos afazeres domésticos aqui conosco. Quando uma igreja libera alguém para o chamado pastoral ou para o chamado de missões, ela liberta aquela pessoa. Você está livre. O mundo agora é o seu campo. E é Deus que vai determinar. Nós, a igreja, não podemos determinar o seu campo mais. Agora você está nas mãos de Deus. Tchau, você está livre. Cortamos o cordão umbilical. E não é bonito isso, meus irmãos? A obra é de Deus. A obra não é do homem. A igreja ora, a igreja sustenta, mas a igreja não pode determinar. Paulo e Barnabé eram os melhores mestres daquela igreja. Durante um ano inteiro eles ensinaram. Ensinaram a quem? Aos velhos, aos adultos, aos jovens, aos adolescentes, às crianças. Ensinaram toda a igreja por um ano inteiro. Dispensar homens daquele calibre não era coisa fácil. Uma igreja, quando ela libera os seus homens ou mulheres para o caso de missões, para o trabalho pastoral, para o trabalho missionário, ela o faz com pesar. Porque são aqueles que mais mostram destaque na vida da igreja. São aqueles que estão envolvidos com a igreja, envolvidos com o reino. Eles amam a obra, eles vão fazer diferença se eles saírem. Mas a igreja não pode reter essas pessoas, porque não pertence a ela, pertence a Deus. É o Senhor da igreja quem faz essa requisição. E cabe à igreja libertar para que o irmão vá em paz e sustentar, através de orações, através de recursos. Paulo, nós vamos perceber ao longo dos estudos, que Paulo recorria às igrejas de base para apoiá-lo financeiramente, para apoiá-lo na obra missionária dele, para apoiá-lo nos lugares em que ele chegava. Então, meus irmãos, o terceiro critério é o critério da concordância. E assim, eu falei que nós íamos encerrar mais cedo hoje, vamos encerrar um pouquinho mais cedo hoje. Os versículos de 1 a 3, do que trata os versículos de 1 a 3? De 1 a 12, colocaram o título para a gente aí, a primeira viagem missionária. Né? Não é a primeira viagem missionária. De 1 a 3 são as qualificações daqueles que são chamados para uma obra especial. As qualificações daqueles que são chamados para a obra missionária.
também as qualificações daqueles que são chamados para a obra pastoral ou para o trabalho de evangelismo. Então, nós temos em nossa igreja presbiteriana oficiais que trabalham no campo, são pastores, evangelistas e missionários. Então, na região próxima, nós temos chamados evangelistas. São aqueles irmãos pregadores da palavra que não têm a formação teológica, o bacharel em teologia, mas que têm uma formação teológica que os capacita a falar ao rebanho. Eles não foram ordenados ao pastorado, mas eles têm a liberdade para pregar a palavra. Então, pastores, evangelistas e missionários, esses três ofícios, precisam observar essas qualificações. Sem essas qualificações, é muito perigoso. Se o oficial chamado por Deus não for experimentado, como foram experimentados aqueles 5 homens, se a vida dele não foi consagrada de tal maneira que as pessoas não tenham percebido a paixão dele, o amor dele pela igreja e pelo reino, e se não houve concordância da igreja em relação ao seu chamado, poderá haver frustração, poderá haver decepção, poderá haver fracasso. E aquele que deveria voltar com alegria, contando as vitórias e as conquistas, poderá voltar com choro, com tristeza, decepcionado e frustrado, porque os quesitos importantes não foram observados em sua vida. Critério da experiência, critério da consagração e o critério da concordância. Esses critérios, essas qualificações estavam presentes em Barnabé e Saulo. Por enquanto é Saulo. E nós vamos ver a partir da semana que vem o que essas qualificações, quando presentes na vida do homem de Deus, o que elas podem fazer. Então eu quero convidar você, a partir da próxima semana, a ficar atento. Pode pesquisar durante a semana mapa, olhar esses lugares, aprender sobre esses lugares. Nós temos muita coisa boa e rica para nós aprendermos nas viagens do apóstolo Paulo. Vamos abaixar a nossa cabeça e vamos orar? Nós louvamos a Deus por essa oportunidade boa que Ele nos concedeu. Se ficaram questões, os que estão aqui anotem as questões, e você que acompanha online, manda nos comentários, e dentro do possível, nós vamos responder a essas questões que surgirem. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado conosco. Obrigado pela tua boa mão. A tua palavra é muito severa acerca da escolha daqueles que são chamados pelo Senhor. E nós bendizemos a ti por ser dessa maneira, porque os critérios sempre serão do Senhor e não do homem. Nós sabemos que no mundo que nós estamos vivendo, as qualificações muitas vezes dependem daquele que indica, mas as qualificações para o reino do Senhor Jesus dependem daquilo que a palavra nos ensina. E a palavra nos apresenta esses critérios, e nós precisamos observá-los cuidadosamente. A experiência, a consagração e, com certeza, Deus bendito, a concordância, que esses critérios estejam presentes na vida de nossa igreja nos dias de hoje, para que os nossos obreiros, preparados pelo Senhor, façam a obra do Senhor e nós possamos cantar com alegria os feitos que o Senhor tem permitido no campo do Senhor. Ó Deus bendito, muito obrigado. Prepara-nos agora para essa maratona que vão ser as viagens do apóstolo Paulo. Que nós possamos compreender os eventos que acontecem nessas cidades. Que nós tenhamos condições de narrar esses eventos, mesmo sem fazer o uso da leitura da Escritura. Que eles estejam bem firmados na nossa mente, para nós contarmos aos outros como o Senhor age para a expansão do teu reino santo. Assim nós oramos gratos a ti, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu quero convidar a todos aqueles que puderem a estar conosco domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical. Nós teremos aqui a nossa classe única pela manhã. Talvez tenhamos alguma classe dividindo, ainda está sendo estudado, mas pela manhã, nosso irmão presbítero Ronaldo vai nos trazer a ministração, e eu tenho certeza que será grande bênção para toda a igreja. E à noite, o culto da Santa Ceia. Então, à noite, um momento muito especial da Ceia do Senhor. Se porventura algum irmão
deseja participar da ceia e não tem como estar na igreja, é só entrar em contato. Eu, Diácono Rui, essa semana já atendemos alguns irmãos, levamos a ceia do Senhor, ou alguém que pode vir só na parte da manhã, não pode vir à noite. Nos avise, para que a junta diaconal tenha condições de se organizar. No mais, até a próxima quinta-feira e que Deus nos abençoe, irmãos.